Olá! O vídeo de hoje visa entender questões relacionadas à proposta da reforma da Previdência e suas implicações macroeconômicas, se for aceita ou não. O custo do plano previdenciário é constituído a partir da arrecadação de dinheiro dos trabalhadores por meio de contribuições. Esse plano previdenciário pode ser regulamentado por dois tipos de financiamento: o regime de repartição e o de capitalização. Falando primeiro sobre o regime de repartição, ele se refere ao período momentâneo sem previsão de reserva e parte do cálculo da quantia necessária para pagar todos os benefícios em determinado período, dividindo tal valor entre os atuais contribuintes. Trata-se então da solidariedade entre os segurados do sistema e acredita na reposição populacional. Esse é o regime vigente no Brasil atualmente. Porém, também existe outro regime possível, o de capitalização, e esse parte do pré-financiamento individual, isto é, um trabalhador que, no futuro, irá desfrutar da aposentadoria deverá ter produzido este montante ao longo de sua vida economicamente ativa individualmente. Tal regime não sofre impacto direto da taxa de desemprego e da taxa de natalidade na medida em que o indivíduo não depende do coletivo. A nova proposta de governo de Jair Bolsonaro consiste em adotar o regime de capitalização para o sistema previdenciário. Essa proposta também atribui a ideia de contribuição mínima de 20 anos e o aumento da idade mínima de trabalho de mulheres para 62 anos, quanto aos homens para 65 anos, além da unificação das alíquotas RPPS e RGPS e a progressividade em relação ao salário do contribuinte. Mas precisamos entender melhor a necessidade da proposta de uma mudança do regime previdenciário brasileiro. E para isso, vamos iniciar analisando a evolução dos gastos da Previdência no governo federal. Seguiremos com suas projeções e consequências no déficit e os problemas atrelados a esse cenário. E por último, mostraremos o impacto da nova reforma. O primeiro ponto é que desde 1997, período em que se iniciou a realização de orçamentos mais robustos por parte do governo para que se analisasse os superávites ou déficits das receitas federais, é possível analisar o rumo da questão previdenciária. Observa-se que até mais ou menos 12 anos atrás, havia um superávit cada vez maior na arrecadação do governo em relação aos gastos com a Previdência. Isso se dava muito pela conjuntura econômica favorável, com a redução da dívida pública e da taxa de juros e aumento dos impostos. Porém, de 2007 até hoje, observa-se que os gastos começaram a crescer, ao passo que as arrecadações passaram a diminuir. E o resultado foi óbvio. Desde 2014, os números da Secretaria do Tesouro Nacional revelam um impacto negativo crescente nas contas públicas dos gastos do governo para financiar o déficit dos financiamentos de Previdência. E o principal motivo se dá pelo fato de que a conta da Previdência tem um ritmo de crescimento acelerado, já que a população idosa está aumentando. Benefícios e aposentadorias consomem mais do que 50% do nosso orçamento de gastos estipulados pelo governo, tirando cada vez mais dinheiro de outras áreas. E hoje, o orçamento estipulado para o governo ultrapassou 767 bilhões para 2019, 3 vezes maior do que a soma dos gastos com educação, segurança pública e saúde. Já o déficit estimado pelo governo atingiu marca histórica de 309 bilhões de reais. Agora vamos falar um pouco sobre as projeções de gastos da Previdência e o seu impacto. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020 prevê, sem a reforma da Previdência, um acréscimo anual acima de 50 bilhões a partir de 2020, das despesas previdenciárias com servidores públicos e trabalhadores do setor privado, como mostrado nesse gráfico. Os gastos com a Previdência são obrigatórios e, considerando as limitações do teto de gastos públicos, pressionarão para baixo os gastos discricionários do governo, o que reduziria a margem para o governo definir suas despesas, afetando os serviços públicos e investimentos do governo federal. Com os gastos obrigatórios subindo acima da inflação, está sobrando cada vez menos espaço para as despesas discricionárias. Esse gráfico mostra como a Previdência acumula déficit, pois o déficit total da Previdência nesse período chegou até 285 bilhões de reais. Com a ação da reforma da Previdência, o governo chegaria ao superávit no ano de 2023, subindo gradualmente até chegar a 2,8% em 2030.
Por isso, a reforma se mostra necessária para conter a inflação e permitir a flexibilização da política monetária, barateando assim o crédito e facilitando a retomada do crescimento do país.